Olá, este é o MCast, o podcast do Mandalite. E este episódio inaugura a nossa nova temporada sobre jurimetria. Nos próximos episódios, você vai conhecer com mais profundidade como a jurimetria pode ser dividida em módulos e potencializar a operação de departamentos e escritórios de advocacia. E para estrearmos essa temporada, eu estou aqui com o diretor jurídico do Mandalite, Fernando Durão. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Sinuê? Por aqui tudo ótimo, obrigado. Fernando, obrigado por ter comparecido aqui no nosso episódio inaugural da temporada. E você, como diretor jurídico, para a gente começar, eu queria que você comentasse um pouco sobre como você tem visto aí a ascensão e o protagonismo da jurimetria em escritórios e departamentos jurídicos. Qual a sua opinião, assim, como você tem visto que a jurimetria tem alcançado e potencializado novos resultados? A jurimetria, ela, ela tem como pressuposto a análise de dados processuais. Quando eu falo análise de dados processuais, não são somente aqueles dados rasos, quando eu digo rasos, aqueles dados de capa do processo. É uma análise bem mais profunda, é uma análise focada no modelo de negócio do cliente, é uma análise focada no perfil da carteira do cliente e, principalmente, nos objetivos que aquele cliente tem no decorrer do seu ano. Elas são metas muito mais sob o âmbito estratégico, do que fazer com aquela carteira que o cliente tem hoje em andamento, do que fazer com as futuras ações que estão chegando, qual é o modelo de gestão e plano de ação a ser desenvolvido e implantado a curto, médio e longo prazo. Então, hoje eu vejo a jurimetria como um grande fator aí, como uma grande ferramenta nessa relação escritório e departamentos jurídicos. E até para ressaltar para quem está nos escutando agora nesse momento, então, assim, você, enquanto diretor, entendo que é difícil hoje enxergar a realidade jurídica de departamentos e escritórios sem jurimetria, né? É difícil, se não é, porque quando você olha para o nosso judiciário, né, nós temos aí uma pluralidade de juízes, desembargadores, tribunais. Nós temos hoje uma marca aí ultrapassada de 80 milhões de processos em trâmite no nosso judiciário. E seria muito precipitado da nossa parte dizer que existe um comportamento único. Não existe um comportamento único. Muitas vezes uma carteira de um cliente que, que ela está em andamento em nível nacional, ela tem comportamentos diversos. A mesma carteira, ela tem comportamentos e resultados diferentes em cada estado do Brasil. E muitas vezes, até na mesma comarca, onde você tem mais de uma vara, você tem desfechos diferentes de acordo com o entendimento do judiciário. A gente precisa mergulhar um pouco mais dentro da carteira, granularizar as informações por comarca, por juiz, por desembargador, por tribunal. Os departamentos jurídicos hoje, eles são demandados muito pela área financeira das grandes empresas, resultados financeiros. As empresas de capital aberto, que têm seus balanços publicados, existe a linha de despesas processuais, do departamento jurídico, que automaticamente influem diretamente no EBITDA das empresas. Então, todo mundo está de olho nisso. E para você fazer uma análise mais pormenorizada sobre o porquê daqueles números impactam esses resultados, é preciso aprofundar nos dados processuais e não necessariamente na técnica jurídica utilizada. Sensacional, Fernando.
E muito tem se falado atualmente também sobre inteligência artificial, né? Nós temos aí visto a IA generativa, entre outras coisas. A IA também está presente no funcionamento da jurimetria? Quando você fala numa carteira parruda, numa carteira que tenha lá suas centenas de milhares de processos, é normal e natural que você se utilize de ferramentas de tecnologia para te auxiliar na extração desses dados e principalmente na estruturação dos dados. Então, eu digo que a IA generativa, essa tecnologia, ela tem auxiliado muito nessa questão da extração. E isso tem feito muita diferença para efeito de escalabilidade. Quando você pega uma carteira numerosa, clientes que tenha lá uma carteira de 10 mil processos, 20 mil processos, até 100 mil processos, você usa a IA generativa para auxílio na extração desses dados, extração e estruturação. Obviamente que a IA generativa, ela é um meio, ela é uma ferramenta. Agora, toda a combinação desses dados, todos os insights gerados a partir da combinação desses dados, tem que estar muito em linha com aquilo que o cliente espera, tem que estar muito em linha com aquelas metas que os clientes têm naquele ano. Então, a gente, sem sombra de dúvidas, a gente pode afirmar que a IA generativa ela tem trazido uma força no levantamento desses dados, na organização desses dados, e isso tem trazido uma velocidade interessante para a confecção e construção dos planos de ações aí para os departamentos jurídicos. Muito bom, Fernando. Nos próximos episódios, os nossos ouvintes aí do MCast vão acompanhar a jurimetria sendo destrinchada em módulos, né? Causa raiz, parte ofensora, subsídios, etc. Para a gente iniciar as pessoas nessa questão dos módulos em jurimetria, queria que você explicasse um pouco por que dividir a jurimetria em módulos e como isso é eficiente para departamentos e escritórios. Sinuê, essa foi uma estratégia, fatiar em módulos a jurimetria, são 7 módulos. A ideia foi auxiliar o cliente a identificar as dores, né? Como eu falei no início do nosso papo aqui, quando a jurimetria nasceu lá atrás, se falava muito numa jurimetria geral, né? Algo assim, olha, posso te ajudar com jurimetria, né? Às vezes o departamento jurídico ele sabe exatamente aonde está a dor dele. E outras vezes, alguns desafios do departamento jurídico, eles eles suspeitam, mas não têm certeza se naquela comarca ou naquela região o problema é aquele, se aquele subsídio colecionado em defesa tem dado certo ou não, se a política recursal daquela empresa ela tem trazido um resultado satisfatório, se as despesas processuais incorridas aí num determinado período elas justificam a política de recorribilidade, se o percentual de decisões favoráveis justificam aquele custo ou não, se uma política de acordo ela está aderente ao budget da empresa, se ela está aderente à probabilidade de desembolso nos próximos anos, no decorrer do processo. Então, a ideia em dividir a jurimetria em módulos foi facilitar para o cliente identificar uma solução, pelo menos num primeiro momento, identificar uma solução que consiga diminuir ou mapear aquela dor que ele sente. Auxiliar o cliente a olhar para aqueles pacotes de jurimetria e falar, poxa, eu acredito que este pacote de jurimetria possa solucionar esta dor que está latente aqui dentro.
Fernando, muito bom, muito interessante mesmo a divisão em módulos aí para que a dor seja mais facilmente resolvida, né? Em termos gerais, para a gente finalizar a nossa conversa, como a jurimetria hoje muda a operação e a cultura de um escritório-departamento? Como você vê cada vez mais os benefícios da adoção de uma jurimetria ou mesmo de uma cultura data-driven em escritórios e departamentos? Sem sombra de dúvidas, o departamento jurídico, né, ele tem uma missão, uma responsabilidade enorme de diminuir o impacto daquela carteira de processos, ele tem a missão de amenizar o risco que aquela empresa tem exposto, ela tem uma missão de trazer mais segurança jurídica para o negócio. Quando eu digo a você, e já disse isso aqui nesse nosso papo algumas vezes, que a técnica jurídica ela não basta mais para somente ela, né? Ela não basta somente para uma estratégia. Eu digo a você que a jurimetria ela veio para trazer um outro tipo de gestão. E essa gestão eu chamo de gestão estratégica com foco em resultado. Numa relação escritório e departamento jurídico, a gente falava muito da gestão do contencioso, né? Gestão do contencioso nada mais é do que em relação aos prazos, audiências, entrega de relatórios, aquela advocacia que a gente conhece. E hoje, para mim, tem uma segunda linha tão importante como a gestão do contencioso, que é a gestão estratégica com foco em resultado. E essa gestão estratégica com foco em resultado leia-se financeiro, na maior parte das vezes, ele tem a jurimetria como ferramenta principal para a entrega do maior valor possível para aquele departamento ou para aquele escritório. Muito bom, Fernando. Quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso episódio inaugural da temporada de Jurimetria. E você que está nos escutando, eu deixo o convite a acompanhar os próximos lançamentos e episódios que faremos aí nas próximas semanas, porque vem muito conteúdo bom. Teremos também a Marina Cury, especialista em jurimetria também do Mandalite, para a gente se aprofundar sobre estes módulos. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Você que nos escuta, continue acompanhando, inscreva-se aí nas nossas redes sociais e também no podcast para receber os novos episódios. E até a próxima. Um abraço. Obrigado, Sinuê. Um grande abraço e conte conosco.